bebem, né? Isso que é o pior. Não, rapaz, eu não bebo. Não, O Miguel eu só tem bebo. um chopinho, O Miguel bebe um Não, eu chopinho, bebo. sim. O Aroeira só toma chá. Tomo chá e café descafeinado. Mas eu bebo, sim. Mas Tomo diminui café bastante. descafeinado também. Então, ó, primeira mão para o público aqui. Deixa eu ver se está ao vivo já isso aqui. Está ao vivo. Está ao vivo, está dizendo aqui. Gustavo Conde está ao vivo. Dando a notícia. Estamos ao vivo. Que o Távola Quadrada irá cobrir a transmissão do Oscar. Pois é. Vocês então, que dia é para falar nisso? Hã? Que dia é o Oscar, aliás? Dia 2, né? O Oscar é dia 9 de fevereiro. Dia 9, dia 9. Lá nos 40 anos do PT. Dia 9? Dia 9 é domingo? Dia 9 é domingo, Que horas começa a estreia? Você vai tocar, né, Aroeira? Não, que horas começa esse treco? Não, começa tarde, começa 10 horas. Oscar é de madrugada. Noite, né? Não, beleza, tranquilamente. Oscar é de madrugada. Miguel Paiva, Renato Aroeira, cartunistas do coração, meus amigos do Távola Quadrada, começando mais um Távola Quadrada. Você viu a foto, Miguel, da Petra Costa com o Leonardo DiCaprio? Vi. Provou ali, ó, que é tudo mancomunado. A gangue toda reunida, né? A gangue toda reunida. A esquerdalha toda reunida. O Leonardo petista, né? O Leonardo DiCaprio é petista. Petista. Fogo na Amazônia. Exatamente. Pitt estava lá também. Aroeira, você viu o Brad Pitt com a Petra? Eu vi ali a foto. Deve ter matado muita bolsominion de inveja, inclusive, né? Eles fazem campanha, né, para o filme ser votado, né? Foi uma cerimônia ali e tal, né? Uma reunião. Olha só, pessoal, americano faz isso. Corações 1000 aqui para o Távola Quadrada. Daqui a pouco eu vou trocar a capa da programação e vamos começar. Nós vamos falar do que hoje, hein? Que mal pergunte. Bem, tinha mandado aquela pré-pautazinha ali. A gente tem o Weintraub como uma espécie de tema permanente. Tema eterno, né? A epidemia, né? E não epidemia de burrice, mas constante. O tempo todo e tal. Esse plano de paz do Trump e essa coisa que me incomoda muito, que as igrejas evangélicas talvez viabilizem esse partido do Bolsonaro na base da... O Aliança pelo Brasil. Exatamente, esse aí. Na base da camaradagem. Será que eles vão conseguir? Será que o Bolsonaro... Na base do rebanho, pastor e rebanho de fiéis. Esse tipo de poder é grande, na verdade, muito grande. Eles têm realmente esse poder. Ele pode, inclusive, criar 2 partidos políticos de uma vez só, né? Se quiser, né? Com a quantidade de fiéis que eles estão alimentando, pode ser. E uma série de ilegalidades. Vocês devem ter visto as coisas acontecendo dentro dos cartórios eleitorais, o que é ilegal, né? O pessoal regimentando gente dentro dos cartórios. Pois é, mas o TSE é um tribunal que não gosta de... Miguel, deixa eu te perguntar. Você acha que se o Bolsonaro montar um partido vai ser melhor ou pior para ele? Porque ele sem partido, ele está bem, né? Os jornais dão assim, Jair Bolsonaro, abre parênteses, sem partido, fecha parênteses. É bom aquilo para ele, sem partido. Eu acho que ele sem partido é mais a cara dele, porque ele é um político que é contra a política. Então, é perfeito ele viver sem partido, entendeu? Países viveram sem governo durante muitos anos e deram certo. Eu acho que ele pode viver sem partido porque ele não se submete a regras partidárias, ele não tem ideologia. Então, ele é rebelde mesmo, aquele rebelde sem calça, entendeu? Que sem fica calça, ali né? Fica ali meio, entendeu? E vai para qualquer lado, ele não tem pudor mesmo de dizer coisas contraditórias, um dia diz uma coisa, outro dia diz outra oposta. Ele é coisa sem partido, sem caráter, sem ideologia. Não é o primeiro. Que as pessoas adoram isso, adoram essa coisa esculhambada, entendeu? É isso que eu estou... Você concorda, Aroeira, com essa leitura? Não, é que não é o primeiro. Assim, o aventureiro, o lobo solitário, o herói independente é um personagem recorrente da política. É claro que me incomoda muito, assim, o que realmente me impressiona
é a naturalidade com que a imprensa vê isso e não questiona. Um homem sem partido, um presidente que não tem partido, o sistema, a democracia prevê os partidos como parte do mecanismo de controle da sociedade, interface de representatividade. Pelo menos era assim, até outro dia, quando a gente tinha democracia. Não sei agora, né? É diferente. Pois é, gente. Bom, terminando aqui, terminei de editar aqui a nossa transmissão. Vamos trazer o tema da esquerda, porque eu estou sentindo que a esquerda, o Tarso Genro, que se manifesta, que não se manifesta sempre e não é destaque sempre também na cena do jornalismo independente, foi destaque ontem, né, dizendo que o Dino moveu o tabuleiro. Eu adorei a metáfora. Eu sei que o Aurélio gosta muito disso, porque ele já fez várias charges com tabuleiro de xadrez também, né? Eu gostava muito de xadrez. Eu acho que ele não mexeu, eu acho que ele deu um croque no tabuleiro, sabe? Quando você dá, que o tabuleiro cai tudo, a peça. Acho que caiu, que deu uma remexida grande. Da desenvoltura dele, conversando com setores que não são propriamente de esquerda, como o RUC, FHC, etc., mas provocando a movimentação dessa esquerda que se organiza para as eleições municipais. Quem começa comentando? Vai. Vou começar porque eu gosto muito de xadrez. Meu pai me ensinou a jogar muito jovem, adorava isso. Eu acho que ele não balançou o tabuleiro, não. Ele fez um movimento. Em xadrez tem uma espécie de ditado que diz o seguinte: a ameaça é mais forte do que a execução. É isso mesmo. Você move uma peça numa direção e cria-se uma tensão em torno daquele ponto. Todo mundo converge para lá para emitir sua opinião, para dizer, não, está indo longe demais. O que eu vejo é que todo mundo está dizendo, Lula numa entrevista num dia, o Dino numa outra, todo mundo está dizendo o seguinte: a minha frente vai até aqui. A minha frente vai até aqui. Eu incluo esse pessoal, eu não incluo esse pessoal. Isso, de certa forma, é uma maneira de estabelecer a pauta mínima. A discussão está sendo dada no noticiário ainda, mas certamente essas pessoas também estão conversando. Tasso, Dino, Lula, eles não se movimentam sem saber da enorme responsabilidade que eles têm. Eu vejo assim também, como uma coisa muito, muito auspiciosa, entendeu? Muito importante que essas pessoas que, pelo menos pelas pesquisas e pelos resultados, uma penetração muito grande, são realmente representantes da esquerda. Acho ótimo que eles façam. O Flávio Dino é danado, ele tem um departamento de marketing, entre aspas, muito bom. Ele sabe se mexer, sabe jogar esse xadrez, não derrubando as peças, entendeu? Mas quase que seduzindo as peças brancas, as pretas. Eu acho que ele tem uma capacidade política muito grande. E é importante. Já jogou xadrez, Miguel? Já jogou? Mas eu não gosto, eu sei as regras, eu não gosto muito porque eu acho muito cabeça demais. Eu não tenho. O Miguel já quer mudar a regra do xadrez. Já. Não, exatamente. Exatamente. Ele quer que o Dino seduza as peças. É uma coisa diferente. Exatamente. Passa, depois mistura um pouco de branca com preto, entendeu? Ele está fazendo isso. Vendo, Miguel partiu com suruba nas 64 casas. Isso, eu estava vendo o programa do Luciano Huck nesse sábado. Você está avançando. Miguel Paiva, até o Luciano Huck você vê claro, Globo News, e agora ficamos sabendo. Você fez isso publicamente. Eu sou uma pessoa bem informada. Eu preciso ir lá, como diria Caetano Veloso, eu preciso ir lá no inimigo. O Luciano Huck é errado ele, porque ele tem uma capacidade de seduzir o público impressionante. Ele tem um quadro lá. Ele tem? Eu acho que tem, sim. Ele tem um quadro chamado The Wall, o Muro, em que a pessoa aposta dinheiro e perde dinheiro e não sei o quê. E tinha um cara que era de Brumadinho, uma das vítimas de Brumadinho, que perdeu 100 amigos, estava lá querendo construir um parquinho para as crianças em Brumadinho. E, para isso, ele precisava de R$150 mil. Ele estava ganhando 80, 160. A última fase, você joga as bolas vermelhas que podem cancelar aquilo que você já ganhou. Um cara muito simpático. E ele perdeu tudo.
as bolas caíram, uma bola caiu no 50 mil, ele perdeu tudo, ficou zerado. O Luciano Huck, eu até achei que ele ia oferecer o parquinho para a cidade, né? Mas não, ele espertamente ele abriu um crowdfunding para reunir doadores para o parquinho, ele sendo um dos ganhadores, e eu acredito que em uma semana, 10 dias, se ele continuar, essa questão é solucionada. Quer dizer, então ele tem essa capacidade e está se aproveitando de um veículo que ele é destinado à TV Globo, que tem uma... Ele mesmo contou assim que o filho dele perguntou para ele: pai, o que você faz? Ele disse assim: eu sou como se fosse um blogueiro que, quando eu publico alguma coisa, 30 milhões de pessoas me veem. Ele disse isso. Ele disse isso onde? Lá, ele contando do filho ao que queria vivo? saber o que ele faz. Então, deixa eu só... A capacidade que ele tem de transformar, não sei até que ponto isso legalmente pela lei eleitoral. Ele é uma versão do Silvio Santos, né? Vamos dizer assim, né? Uma versão mais ilustrada. Eu fico escandalizado com o Luciano Huck e esse programa. Eu acho que isso é exploração da miséria, exploração da catástrofe. Eu entendo o que você está falando, que é a capacidade de comunicação, de seduzir e tal. Não, eu não estou nem entrando sabendo no que o cara mérito. traz o cara de Brumadinho para fazer escandalizar. Exatamente. Por isso que eu nem... É o tipo de coisa que realmente me deixa assim, num nível de indignação muito grande. Aroeira, mas a gente precisa assistir, precisa acompanhar. Né? Assim, alguém eu assisti uma vez, ou pedaços na minha vida, acho que é o suficiente. Eu já sei mais ou menos como funciona isso e penso o seguinte: essa coisa de explorar a miséria, explorar a parte emocional da miséria, isso também tem sido usado, só que ele tem uma dimensão gigantesca, né? Ele está sentado no maior grupo de comunicação brasileiro. O que nós temos para enfrentá-lo é que também, assim, os negócios do Luciano Huck são tão escusos, muitas vezes, muitos deles driblam coisas, driblam pequenas regulamentações e tal, tem pequenos escorregões que incorrem em pequenos crimes aqui e ali, que a gente também, assim, eu não sei se há uma campanha política do Luciano Huck, se ele resistiria muito a um exame. Também não sei. Isso é uma foi coisa meio que aconteceu em 2018. Por outro lado, queria lembrar que, por outro lado, a banalização da corrupção e do combate à corrupção e da palavra corrupção, até a invenção, a colocação dela onde ela nem existia, deixou um pouco o impacto disso de lado. O cara pode... Eu me lembro que se dizia: não, esse aí só perde eleição se aparecer numa suruba. O Dória apareceu numa e não perdeu a eleição. Hoje em dia ganhou a eleição. Então, não sei dizer se isso pode afetar, mas, basicamente, eu acho que ele tem um histórico de negócios e muito condenável. É muito fácil você mostrar, apontar os furos éticos, os furos da empresa, os furos civilizatórios desse programa absurdo dele, por exemplo. Sim. Aroeira, deixa eu coenunciar o que você está falando, quer dizer, vou dizer a mesma coisa com outras palavras e chancelar, porque é isso mesmo. O Luciano Huck, o Joaquim Barbosa, aquele outro sujeito que era o dono da Riachuelo, não sei, também se lançou a presidente e já recolheu imediatamente. Por quê? Porque o cara não consegue participar do debate público. Começa a participar. Se o Luciano Huck começa a participar, vai vir acusação de violação ambiental, de fraude no imposto de renda, de dinheiro depositado no exterior. Isso aí é o que eles mais fazem. Apresentadores da Rede Globo de televisão, atores, né? Com essa ascensão da Regina Duarte, aí, a Secretaria de Cultura, o Ministério da Cultura, não sei se isso vai se concretizar, mas a gente fica sabendo que ela deve para a Lei Rouanet, a gente fica sabendo que ela recebe uma pensão de pai militar falecido, que é uma daquelas coisas absurdas que existem na legislação brasileira, não teve a capacidade ética, moral de abrir mão disso, quer dizer, ou então fazer que nem jogador de futebol, né? Doar para uma instituição qualquer, não, ela quer tudo para ela. Então, eu acho que o que o Aroeira está dizendo é o seguinte: o Huck não resiste a uma semana de campanha. Eu acho que não resiste também. Por um lado. Muito difícil. Antes de passar, gente, só ler aqui, porque o público está... Nosso público, modéstia à parte, é um público fantástico. Olha só, corações, Tânia Nadais, Fernanda Tissoni,
Mauro Brandão, muito carinho aqui. Mônica Caparelli, Giovana Werneck, não vou ler todas para dar tempo de ler mais nomes. Alcenir Correia Couto, vamos falar da China, da epidemia. Ivone Barros, estou com tamanha rejeição aos evangélicos que, quando vêm me oferecer folheto, finjo que não vejo. Vamos falar um pouco disso também, da cena no mundo da política, da mistura da política evangélica. Wander Lúcia Morena Martins, quero agradecer a professora Fernanda Scherer, Verônica Vidal, Alice Alves Cabral. Bom, falando de Huck, o Miguel, o pessoal está falando que o seu som realmente voltou a pitar um pouquinho. Eu estou vendo aqui, eu estou tentando... Como a gente ama você, a gente faz um esforço a mais para entender. E qualquer coisa eu peço para você repetir aí. Mas continua falhando? Voltou. É aquela coisa... Voltou a falhar. Tal, né? Na semana passada estava maravilhoso, né? Você lembra? É o sinal. É alguma coisa da internet. Vamos falar, então, falando do Luciano... Eu estou sentindo a Gleisi Hoffmann, acho que ela que mexeu no tabuleiro. Acho que não foi o Dino. Né? Na verdade, acho que foi a Gleisi, porque ela disse assim, o Dino pode ser cabeça de chapa. E aí, a partir dessa declaração da Gleisi, aí eu acho que a coisa mexeu bastante, porque isso tem a ver com a possibilidade do Haddad ser candidato a prefeito de São Paulo, isso tem a ver com aquela história que foi depois desmentida pelo Lula, de que o Flávio Dino poderia voltar para o PT, porque o Flávio Dino é filiado ao PT, podemos falar um pouco disso também, mas me parece aquela engrenagem que foi realizada na Argentina com a Cristina Kirchner. Ou seja, sabe que existe um aparato persecutório ainda muito forte ao PT, ao Lula e a qualquer pessoa que encarne esse projeto. Aí você, digamos, traz uma outra figura com lealdade para tocar um projeto de país. Começando pelo... O que você acha? Acho a comparação perfeita. Eu acho o que chama atenção logo, o que lembra logo é essa artimanha política, digamos assim, que a Argentina fez e que deu certo. Vindo de um fracasso, de uma política neoliberal, a volta da Cristina Kirchner mexeu com boa parte do e eliminou a coisa persecutória mesmo, de que o ódio que eles têm a Cristina Kirchner na Argentina se equipara muito ao ódio que existe contra o Lula aqui, entendeu? Que é uma coisa um pouco sem explicação, é um pouco elitista, porque ela é mulher, é um pouco preconceituosa, porque o Lula é metalúrgico, enfim, isso tudo persiste, entendeu? Mas eu acho muito interessante. Só fico preocupado e insisto com isso, até que ponto o eleitorado se sensibiliza com esse tipo de ponderação que nós fazemos aqui, que pode ser feita. É claro que isso fortalece. É preciso que a esquerda rompa esse muro, essa bolha, e com uma atitude como essa do Flávio Dino, que tem uma aceitação muito grande, que extravasa os limites da esquerda, possa realmente romper esse equilíbrio desse 30% para cá, 30% para lá e 30% para lá. Entendeu? Que acaba não resolvendo nada. Muito comum em países polarizados como o nosso, como a Argentina, como o Brasil, como a Itália, como a França, os giram sempre em torno disso. E é preciso que sempre tenha um evento que rompa, mesmo que seja momentaneamente, esse equilíbrio entre as forças. Porque quem está lá, nos 30% de lá, que é a direita, que são os bolsominions, que são os que apoiam o Bolsonaro, eles não estão muito preocupados em o que a esquerda tem a dizer para ver se mudam a opinião deles. Eles, aliás, não estão interessados em ouvir nada. Então, é difícil fazer chegar a eles alguma informação nova que transforme o ponto de vista. O fato Flávio Dino pode ser um fato novo. Entendeu? Miguel, deixa eu só avisar o público aqui. Eu não estou abrindo a sua imagem quando você fala, porque daí piora um pouco mais também o som, tá? Então, daí, quando você fala, estou deixando os três, vou passar direto para a Arueira. O Flávio Dino, mas o Flávio Dino não é alguém do mercado, como o Alberto Fernandes, Arueira. Ele é um comunista. Eu vejo os dois níveis dessa articulação.
Um que fala com o público em geral, mas um outro que é muito importante quando a gente fala de esquerda, que fala com a militância partidária. Porque você tem que pensar o seguinte, uma das forças que a esquerda historicamente tem, não é só no Brasil, é a capacidade de arregimentação, de cativar, de argumento e de organização que tem o seu militante. A esquerda é feita de militância. Uma coisa que nos surpreendeu nessas últimas eleições foi ver a direita com militantes. Com organização, com articulação. Digitais, né? Digitais que fossem, mas ativos, muito ativos, articulando, fazendo. Não é da direita. É uma riqueza. Essa é uma riqueza da esquerda, e eu acho que a movimentação que envolve a Gleisi, Lula, Dino, que envolve o PSOL aqui no Rio, como o Freixo, por exemplo, essa movimentação ela é muito boa para a militância. Ela aproxima os grupos e facilita esse contato direto com o eleitorado depois. E, por outro lado, assim, no outro nível de discurso, esse que o Miguel está comentando. Eu acho que um cara como o Dino, de certa maneira, limpo, entre aspas, de várias das coisas que são pespegadas durante as campanhas, é importante para um setor da classe média. E a palavra comunista é a que menos assusta aí. É engraçado isso, porque a palavra petralha, petista e PT substituiu o comunismo com um pouco mais de raiva. Então, de certa forma, dizer comunista hoje é quase que um recuo na agressividade em relação a dizer petista. Então, eu acho que é uma coisa boa, na verdade. É a dança dos sentidos, né? E são as jogadas, como você falou, a Gleisi moveu também suas peças e assim por diante. O pessoal está falando aqui nos comentários que não foi a Gleisi que moveu, foi o Lula, porque a Gleisi não dá um passo sem falar com o Lula. Mas aí eu acho que a Gleisi tem muita identidade. E tem uma coisa também, quer dizer, essa coisa de deixar tudo, o Lula é autor de toda a movimentação, todo lugar, é onipresença, eu acho que não Pelo contrário, a gente está vendo uma rica vida política dentro dos partidos. Perfeito. Eu acho que a gente está... A sensação é que a esquerda saiu do trauma. Eu senti que ela superou o trauma, estava ali ainda pensando no golpe, pensando na prisão política, aquela coisa, sofrência. Não, a eleição está aí, cara. Vamos trabalhar. Eu acho que veio esse momento, chegou, acho que é natural que ele chegue. Eu vejo sempre... Posso fazer um comentário aqui? Eu vejo sempre comentários de dentro da esquerda dizendo que a gente deixa de olhar para tal coisa importantíssima, para aquela outra coisa importantíssima, estamos todos correndo atrás de eleição, isso está errado e tal. Não. Buscar o poder é uma coisa fundamental para a gente poder aplicar qualquer coisa na nossa pauta. E é uma eleição plebiscitária, a gente tem que atinar para isso. E, claro, tratar dos problemas todos. Na sequência, porque é um tema central do país, né? O Haddad ser ou não candidato em São Paulo é central do país. Antes eu vou ler aqui alguns comentários, o pessoal brincando aqui com o Huck, assistindo o Luciano Huck, Miguel, todo mundo aqui. Miguel Paiva aqui também. Deixa eu ver. Não, mas o Miguel Paiva é um infiltrado de luxo, assim, nessas fotos do bolsonarismo enrustido que são Globo News e Luciano Huck. Fernanda Scherer dizendo que acho que foi o Lula, Conde. Gleisi disse que o Lula pensa. Beleza. Sheila Scolari, vai subir a rampa de táxi. Olha que bonitinho, voo de táxi. Né? Ela vai ter de Uber, né? Essa música é versão. O original francês é bonitinha a música. É bonitinha essa música, eu também acho. Zé Ninguém. Miguel, se a gente continuar passivo nas Chama Joe Le Taxi. E nas plataformas digitais, não importa nenhuma das nossas ponderações. Vai prevalecer a narrativa das mentiras, das fake news. Podemos falar um pouco sobre redes digitais também na sequência, muitos assuntos. Vamos ver aqui. Josi Negreiros dizendo que a esquerda saiu da toca. Sensação que eu também estou tendo. Clotilde Pimenta, adoro você. Já ouvi Aroeiro no Cais do Oriente. E como bem, ele e o trio das quartas. É o trio das quartas ou das quintas? Trio das quartas. Trio das quartas. Nosso ciclo das quartas. Estou em Salvador. Gente, vamos falar do Haddad, então, para a gente encadear o assunto no outro. Depois a gente vai para a epidemia, a gente vai para outros temas aí que estão trepidando aí no noticiário. O Breno Altman, que é o comentarista, enfim, também de várias frentes, inclusive do 247, disse que o Haddad unificaria o PT em torno de uma campanha justamente plebiscitária, que quando o nome sair para ser candidato a prefeito,
estabiliza, digamos assim, o campo da esquerda no país, porque o Haddad é o potencial candidato à presidência depois de ter tido 47 milhões de votos. Eu, cá com os meus botões, que eu não tenho, você pode ver que eu não tenho botão nenhum aqui, mas eu acho que isso faz parte do cenário. O candidato tão forte, né? Ele deixa para o último momento para dizer se vai ser ou não candidato. Eu estou achando que o Haddad vai aparecer aos 45 do segundo tempo e vai ser candidato a prefeito de São Paulo. Até porque, pensando na seguinte questão, é muito importante, a esquerda não pode se dar o luxo, esse preciosismo. Sabe o que eu acho que o Haddad pensa? Ele não quer ser candidato a prefeito para depois ganhar e sair candidato a presidente da República, ou tem aquele velho medo de perder a eleição, que daí seria uma humilhação, que eu também acho que não é. Quero ouvir vocês. O que vocês acham dessa situação, a questão Haddad? Eu acho essa ponderação de 2 anos bastante... deve estar presente de forma bem clara na cabeça dele. Entendeu? Ele já foi candidato a presidente, já teve uma performance muito boa. Vai ser candidato a prefeito, de uma certa forma, dá uma sensação de volta ao passado e recuo, para depois a possibilidade de novo candidato de 2 anos, aí abandona o cargo, abandona a prefeitura. Isso é um esquema que a nossa política eleitoral tem, entendeu? Que é muito desgastante, entendeu? Você, na realidade, não confia muito nas eleições e você não elege uma figura para ser prefeito de fato. Você elege uma figura para subir um degrau de um trampolim para um outro cargo mais acima, entendeu? É o Dória, é o Serra, eles fizeram exatamente. Exatamente. Então, eu fico... Por exemplo, aqui no Rio não aconteceu isso, nós elegemos o Crivella por medo do Freixo, e o Freixo deve ser uma pessoa muito menos ameaçadora do que o Crivella, entendeu? Então, isso é importante a gente levar em consideração. Pode atender o telefone aí, viu? Não, mas é lá de baixo. Alô? O Domingos Oliveira já atendeu no palco. Estou gravando. Eu quase atendi o meu. Não, tudo bem. Bonitinho, né? O Domingos atendeu no palco e incorporou no ato. Foi muito bacana. Tinha aquele quadro, o Domingos tem aquele quadro do Chico Nísio, né? Que ele ficava, né, no telefone, acho que a Neide no telefone. Então. Quem era? Desculpa, Miguel, pode continuar. Eu acho grave em relação ao Haddad. Talvez ele esteja pensando nisso, entendeu? Em termos do futuro político dele. Eu não sei o que se passa na cabeça dele, independente dos acordos do partido, do PT ou do Lula. Eu não sei. Realmente é Miguel, uma questão. Deixa, então, eu só falar uma coisa. Pensar no futuro político com o Brasil desse jeito, você acha que vale, Aroeira? Não. Posso não falar sei. Aí? Não sei. Acho que sim. Acho que eles pensam, sim. Eu acho que também que eles pensam, mas não seria a hora de pensar no presente? Claro. Pois é. Isso é que a gente espera que esses políticos tenham a atitude dentro dessa nossa expectativa, mas nada garante. Eu não sei o que vai acontecer. Ontem eu comentei, desculpa, Miguel, eu comentei o seguinte, uma candidatura desse porte, quer dizer, é a prefeitura mais importante do país, ponto. Ela não é de desejo pessoal de ninguém, ela se impõe. Não é o que eu acho também. Explica um pouco para a gente isso. O que eu penso é por aí. E, na verdade, é o seguinte, todo mundo está montando seu arsenal e você tem, digamos assim, um número limitado de ogivas para usar aqui e em 22. Eu acho que não ficaria bem para o PT e não aconteceria o Haddad ser eleito prefeito e sair para candidato a presidente. Na verdade, acomodar o Haddad na prefeitura abre o caminho para o Dino, que é uma das possibilidades que está sendo conversada dentro do PT e da esquerda como um todo. Porque o Dino está crescendo muito internamente. Eu tenho ouvido falar dele de vários locais diferentes. Então, eu vejo isso com mais jogadas. Mas tudo isso, para mim, o que vai sair escrito no Estado de São Paulo sobre isso é racha no PT, racha na esquerda e tal. E eu vejo isso como política boa, saudável, acontecendo e sendo feita. As claras na minha frente, estou entendendo tudo, estão achando ótimo. Não, mas ocupou o espaço. É melhor Maravilha. do que ficar falando do Weintraub.
Claro, e mostra o que é política. Política é isso, vamos discutir mesmo, é na prática que você discute o programa. Deu uma levantada de bola, eu me lembrei, semana passada, o Ricardo Couto botou uma mensagem no grupo dizendo assim: não aconteceu nada, não está acontecendo nada nesse Brasil, não. É verdade. Aí eu respondi para ele, né? Ficamos batendo bola assim, de brincadeira, né? E é verdade, às vezes dá um vazio. Mas está sempre acontecendo. Ocupam o espaço, entendeu? Isso é uma articulação política, isso é uma coisa dável, isso a gente se interessa, entendeu? O Weintraub, coitado, o Weintraub é um rebutalho. Mas o Weintraub tem um problema extra aí, porque essa judicialização do processo de um processo bastante democrático de entrada ao ensino, de acesso ao ensino superior sempre no Brasil, foi, né? Está indo desde que a gente fez isso acontecer. Essa que é a verdade. A gente, que eu digo assim, os humanistas e a esquerda em geral estão trabalhando nisso há década e tanto, há muito tempo. E isso está sendo desmontado com rapidez, porque parte do processo é que os equívocos todos aceleram o processo de montagem, porque os caras eles não fazem de propósito, eles não precisam forjar erros. Eles erram porque não sabem nada e depois dizem: não funciona, vamos fazer outra coisa, vamos privatizar essa merda. Essa que é a ideia. Tudo assim. O episódio do Enem é dramático. Eu estou com várias informações aqui no meu WhatsApp. A UFSCar tinha bloqueado as inscrições em função do atraso do SISU. Agora parece que a Justiça obrigou o SISU a lançar o resultado. Mas, mesmo assim, quer dizer, o processo está contaminado. Está sob júdice, está contaminado. Então, daqui a pouco vai aparecer alguma ação dizendo para refazer um processo que custa milhões, né? O Enem é uma operação de guerra, não tiveram competência para fazer uma correção. É uma coisa impressionante, quer dizer, você tem tudo isso já, o INEP já tem a expertise para fazer, não precisava... Me permite uma observaçãozinha, assim, essa onda ideológica e perseguição que está acontecendo em todos os ministérios, onde se demite muita gente, também desmontou muito da máquina que simplesmente fazia funcionar o Enem, que simplesmente fazia aquilo rodar. Gente que fazia funcionar a engrenagem. Foi demitida porque é um critério, porque algum dia votou, porque elogiou o PT, o que for, o que era bastante razoável de acontecer. Que é inteligente, porque pensa, manda embora. Foi demitido. Então, isso, como já aconteceu em muitas situações similares, desmonta a máquina de administração. Eu me lembro, uma época tinha se contava uma piada que era assim: você atravessaria uma ponte construída pelos engenheiros do Havaí, que era o nome daquela banda de rock, né? Era uma piada. Eu tiro essa ideia para hoje, né? Se você confiaria numa prova aplicada Traub, entendeu? Quer dizer, que confiança essas pessoas têm nessa correção do Enem, que agora abriu-se uma desconfiança em relação a todo o processo, que, por mais que não haja esse risco numa percentual muito alta, mas houve isso, houve uma falha, houve um vazamento, há uma desconfiança, há uma quebra de credibilidade. Que fica essa história, quer dizer, isso aí eu acredito que vai entrar de ações não só da UNE, da UBS, do Ministério Público e das pessoas que se sentem prejudicadas atualmente, entendeu? Isso vai ser muito ruim. Escandaloso de que o Weintraub, eu não sei, acho que o Ministério Público entrou com uma ação contra o próprio Weintraub porque ele fez uma consulta privada pública, no Twitter, a um pai de uma candidata pediu para minha filha, aquela coisa de compadre, né? Na maior cara de pau, ele divulgou que o processo da filha estava certo e tudo mais. E quando eu vi isso, eu falei: isso é escândalo. Legal. Repercutiu naquele momento, assim, repercutiu hoje. Pode reparar, Conde, que tudo no Brasil está com insegurança jurídica. Tudo. Desde negócios, educação, tudo. Ninguém mais confia, porque assim, os equívocos são tantos, é tudo muito vulnerável a um processo. Perfeitamente. Muitas pessoas prejudicadas podem entrar com o processo. Exatamente. Claro. E isso aconteceu depois do golpe. Venda exatamente, da Petrobras, tudo. Né? Não, que foi a violação
institucional emblemática, né? Quer dizer, se você pode tirar uma presidenta que não cometeu crime, pode prender um ex-presidente que não cometeu crime, você pode qualquer coisa. Pode qualquer Nós coisa. Nós estamos vivendo isso, até no contrário disso. O Bolsonaro decreta coisas, a justiça vai lá e derruba, o Congresso vai lá. Então, na realidade, não está se governando, não está se vivendo isso, entendeu? Está se vivendo um governo que tem como programa destruir tudo que foi construído, e a gente fica se defendendo dessa atitude destruidora que o governo tem, tendo lei, recuperar o que já foi feito, entendeu? Então é um desgaste, é uma coisa muito desagradável. E aí eu não consigo... Eu já estou fazendo planos para reconstrução, eu não consigo, não vai sobrar nada. Estou pensando isso também. Estou pensando isso. Vamos lá, deixa eu vir aqui para o bate-papo. Heloísa Helena, terças-feiras de uma alegria, Conde Aroeira e Miguel, uns guris totalmente demais. Cezinha Mortadela, Lula está confundindo o mundo, está certo ele. Naquela minha tese de que tem que tumultuar o ambiente realmente, né? Também acredito nessa possibilidade. Conde Haddad é o nome mais forte do PT, disputou a nacional, é conhecido, unificará. A Josi Negreiros está dizendo isso aqui. Fernanda Scherer dizendo: acho muito sério colocarem Haddad para disputar a responsabilidade pela Prefeitura de São Paulo e depois simplesmente o retirarem para disputar a presidência, abandonando o projeto eleito. Isso não vai acontecer. E aqui, Cosmo dos Anjos está dizendo: foi o Frota que pediu a exoneração dele, do Weintraub, por este fato. A esquerda se calou e se paralisou mais uma vez. Bom, podemos até discutir isso, que realmente foi o Alexandre Frota. Mas agora os detratores do bolsonarismo, eles meio que quase que se alinham, evidentemente, com todas as distâncias preservadas. Não vou chamar o Alexandre Frota de comunista agora. Mas parece que ele faz sexo. Aliás, depois daquela história de que da Damares Alves, abstinência, aquela coisa e tal, a prática de acasalamento ficou Posso fazer uma pergunta? Dentro da esquerda. Em algum momento da história da humanidade ou dos primatas, proibir adiantou alguma coisa? Só melhorou, né? Só tornou mais picante, não é verdade? Pois é, o que eu proibido é mais gostoso. Claro, sem dúvida. Eu acho que eles não precisam. Nós não precisamos. A esquerda, isso aí que o espectador falou aí, que a senhora falou, a esquerda não deixou passar e foi o Alexandre Frota que pediu. Ótimo. Vamos usar isso, porque eles mesmos estão encarregados disso, porque eles levam esse governo a sério, quer dizer, é um governo. Nós não estamos nem perdendo tempo em denunciar o Weintraub, porque o Weintraub não merece nem a denúncia, entendeu? Está totalmente errado, a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada. Ele faz parte de uma estrutura que tem que acabar. Nós não vai adiantar a gente atacar o Weintraub. É um bom lema para o Weintraub. Isso mesmo, o cara errado, na hora errada, no lugar errado, na situação errada. Realmente, isso é perfeito. Muito perfeito para isso. No caso do Weintraub. Então, deixa que o Alexandre Frota faça esse trabalho de derrubá-los, porque eles vêm da mesma origem, fizeram parte do mesmo governo. Acho que isso quem está assumido é a Joyce Hassel. De certa forma, o Alexandre fez filmes educacionais também. Então. Como é que era, Aroeira? De certa forma, o Alexandre Frota fez alguns filmes educacionais também. Filmes pedagógicos, né? Filmes pedagógicos. Como os americanos passavam alguns em aula. Agora, só para a gente concluir esse papo sobre a esquerda, a organização e tal, a menção ao Flávio Dino foi explicitamente para dar um calor no Fernando Haddad. Ninguém acha isso? Só eu? Não, é o que eu estava tentando dizer quando falei assim, botar o Haddad na prefeitura é a mesma coisa que abrir o caminho para o Dino. De certa forma, resolve as coisas. Eu fico incomodado. Eu acho que é muito charme, cara. Acho que você tem de ir com tudo. Esse negócio de ficar se preservando para o futuro com o Bolsonaro aí. Quer dizer, um cara horroroso. Eu gosto muito do Haddad. Acho um cara bacana demais. Mas, assim, o Dino é um político hábil. O Dino tem algumas coisas do Lula. Que eu olho e vejo assim, a habilidade com que ele se sai de uma conversa, escapa de uma pergunta, vira uma pergunta contra o adversário, faz uma coisa ousada e depois assume
Ele tem muito isso. E o Haddad realmente é um cara maravilhoso, mas é um professor universitário. Não, maravilhoso. Ninguém nega isso. Melhor para a bem diferente, a observação boa. Melhor para a prefeitura. Um professor universitário. Exatamente. Há uma diferença de jogo de cintura. Um tem aquela malandragem, digamos assim, entre aspas, do político nacional. Entendeu? Que é preciso, que é o caso do... Exatamente. O Haddad é um cara legal, é um cara muito legal. É um estudioso, urbanista na cabeça, um sujeito que entende da URB. Muito bom para a cidade. Isso é importante também. O Haddad, quando eu vejo o Haddad conversando com o Bernie Sanders, lá na França, com o pessoal lá do Partido Trabalhista Inglês, quer dizer, os europeus, eles dariam um braço para ter um Haddad, que o Haddad é um cara espetacular. É bom demais para o Brasil, né? Acho que é exagerado. O Dino já é um pé sujo, né? Ele é um grande primeiro-ministro. Nordestino, quer dizer, já vai sair com um caminhão de votos. Ele é um chanceler, né? Um chanceler espetacular. Isso. Um primeiro-ministro maravilhoso, né? Fala línguas, entendeu? Gente, vamos aqui. Bom, tá super agitado aqui. Deixa eu ver, pessoal falando de Damares aqui no bate-papo. Damares. Acho que a gente podia comentar, vamos dar um cavalo de pau agora aqui no eixo temático, dessa questão da epidemia da China do coronavírus. Parece ter um caso no Brasil que tá sob suspeita. Bom, dizer isso não é querer fazer nenhum tipo de sensacionalismo, mas a economia chinesa tem um grande impacto e no mundo todo. Já tem muitos analistas dizendo que esse vírus, essa epidemia, vai impactar a economia mundial. Vocês têm acompanhado esse problema? Queria ouvir. Tenho. Eu estou bastante preocupado. Tenho a cada dia, não só pelas consequências no panorama econômico, político do mundo, mas no vírus em si. Quer dizer, até que ponto... Eu não sei se nós tivemos casos recentes ou não de o VAR, foi o SARS, né? O SARS foi um vírus que se espalhou, a gripe das aves, o próprio H1N1, enfim, foram surtos que normalmente partem desses lugares onde há uma proliferação mais fácil da população maior e a poluição, né? A poluição da China é um fato concreto, né? A gente não pode negar, as pessoas já naturalmente andam com as máscaras. Então, a idade de proliferação de um vírus é muito maior. Isso me preocupa, como do mesmo jeito que eu não estou vendo ainda nada que possa criar uma barreira para isso. Não adianta a China construir hospital, fechar os portos, os aeroportos, fechar as barreiras, porque o vírus viaja sem passaporte, entendeu? Não sei nem onde ele já está, entendeu? Em termos de proliferação. Esse tem caso uma outra de visão, Minas, né? a moça esteve lá na China, entendeu? Que está com a suspeita do vírus. O Brasil terá estrutura para enfrentar um vírus desse, com um desmonte da medicina que houve? Esse é o grande medo, o grande temor que eu tenho com qualquer situação. Antes de passar para o Aroeira, é saber se realmente o Brasil vai resistir a um tipo de, enfim, uma crise internacional, uma crise sanitária, uma crise econômica. Só avisar vocês aqui, terremoto de magnitude 7,7. Uau! Ativou o alerta de tsunami no Caribe. Você vê que a esquerda saiu da toca aqui no Brasil, já abalou o mundo inteiro. 7,7 é muita coisa. 7,7 é muita coisa. De tsunami. Caribe. México, Honduras, Cuba, Belize. O risco é na região do Caribe ali. Agora, Aroeira, voltando para a questão... Eu tenho uma visão um pouco menos ansiosa em relação às epidemias, porque assim, a gente teve várias epidemias nos últimos 10 anos, várias, não foram poucas não. E todas elas foram anunciadas como a catástrofe que estava vindo. Na verdade, o que eu percebo é que sim, o sistema de controle de saúde mundial não é tão ruim, de jeito nenhum. No caso do Brasil, mesmo com desmonte, a capacidade de reagir a isso do SUS e da rede hospitalar brasileira não é tão pequena, feito parece também não.
E a outra coisa é uma espécie de exagero natural, no caso, agravado por fatores econômicos. Vamos pensar. A gente sabe que teve um recrudescimento gigantesco de sarampo no Ocidente. Não estou falando da China, não, estou falando do Ocidente. Isso não é motivo para pânico? Não. Isso não derruba a bolsa porque a imprensa não faz disso um cavalo de batalha. O coronavírus é um tipo de vírus diferente, tem dado problemas, já matou 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, como qualquer epidemia de gripe costuma fazer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, parte desse pânico tem a ver justamente com a pujança da economia chinesa. Parte desse pânico. Não que não exista epidemia, porque existe. Mas as epidemias, hoje em dia, se tratadas com responsabilidade pelos governos e pela imprensa, elas são controladas com alguma eficiência. Sim. E sem esquecer que a China tem imensa responsabilidade nesse tipo de situação. E o que impressionou muito foi que eles anunciaram a construção de um hospital para 1.000 leitos em menos de dias, construção em 10 dias. Aqui no Brasil, o hospital de 25 leitos demora 8 anos para ser... Mas veja, eu quero dizer o seguinte, cada país tem uma maneira diferente de se adaptar, e realmente o SUS brasileiro se adaptou a esse tipo de coisa, como essa engenharia chinesa impressionante consegue cobrir gaps com uma rapidez impressionante. Insisto, a epidemia é séria, mas o mundo tem muita capacidade de controlar isso. O que me incomoda mais é o uso político-econômico desse tipo de informação, que quica pelo planeta, derrubando bolsa aqui e acolá, mas a ideia é derrubar a economia chinesa. Isso é uma ideia fixa do Ocidente. Olha só, é uma burrice, aliás, né? Há uma linha de interpretação, né, que diz isso, que isso é uma articulação americana para derrubar a economia. A epidemia existe. Sim. Mas a maneira como a informação é tratada, aí tem o dedo do Departamento de Estado. Para usar um termo, claro, mas a narrativa... Manipulação. Né? A narrativa leva a pensar, leva a ameaçar a economia. Aliás, nem sempre é pensado, né? Porque isso é natural, especialmente a grande imprensa corporativa, não consegue assistir uma epidemia ou alguma coisa dessa sem se coçar e começar a distribuir pânico em largas doses. É normal. Isso é uma estrutura que é repetida desde que eu trabalhava dentro de redação. Você também viu isso acontecer, Miguel? Não, e tudo... Acontece um desastre, tem uma correria, uma excitação, um negócio impressionante. O julgamento é sempre em cima dos números da Bolsa de Valores, como se isso determinasse dentro da minha casa, a comida que eu tenho na geladeira, o trabalho que eu tenho, o salário. Não tem nada a ver, eles estão preocupados com a Bolsa de Valores. 1 ponto a mais, 0,9 acima, 0,8,5 abaixo. Gente, é um mundo completamente artificial, isso não existe. Olha os números dessa epidemia e vê se é motivo para alarme gigantesco. É só dar uma olhada. E das outras também, quando você olha os números, fala, não é isso. Né? Não é mesmo. Bom, a correria agora é atrás da vacina. Os chineses... eu estava com uma matéria aqui, né? Prolongaram o feriado do Ano Novo Lunar. Parece que são questões... O tijolaço, Fernando Brito, ele é muito comedido nessas questões, especializar e tal. Ele está um pouco em pânico, você imagina o que pode tratar. Mas é porque acho que a preocupação dele é o que pode acontecer com a economia chinesa. Que os 2 últimos artigos que eu li falavam disso, na verdade. E essa é uma preocupação séria, porque a gente sabe a guerra econômica que está sendo travada, a gente está assistindo. Perfeitamente. E é muito louco isso coincidir alguns dias após a assinatura do acordo entre Estados Unidos e China, o acordo econômico, que é um acordo já polêmico, aí em seguida vem uma ameaça de epidemia vinda da China. É louco isso, né? Aliás, vocês viram a possível origem desse vírus, que é numa sopa de morcego? Eu falei isso. Falam também de cobras. Não, mas aí apareceu a sopa que eles tomam lá na província de Huai, acho que é Huai. Como é que é o nome da província? Daqui a pouco eu vejo o nome lá. É uma sopa na tigelinha, assim, e o morcego inteiro dentro da tigela. Quer dizer, eles nem picam o morcego para disfarçar, quer dizer, é uma coisa... É curioso, né? É que nem comer, uma lagosta, né? Você come uma lagosta, assim, e tal. Não, é o que eu já não faço. Eu estou caminhando para o vegetarianismo já há um bom tempo.
Sério, também, além de não beber, também não come coisas... Como carne, mas cada vez menos. Eu me lembro de você comendo carne no Belmont. Mas sexo ele vai continuar fazendo. Cada vez menos. Não, isso assim, realmente as articulações garantem que eu também faça cada vez menos. Assim, olha só, Nete Pereira Pinto, quem é o ministro da Saúde? Acho que, se não me engano, é o Mandetta, né? Heloísa, não me lembro. SUS desmontado, sem médicos, estão se tiver epidemia. Adilson Barbosa, sensacional a explanação do Aroeira, é a realidade. Donice e Eunice Campos, o vírus foi introduzido na China pelos States. Essa tese eu tenho dificuldade, mas também do que a gente vai duvidar hoje em dia, né? Vamos falar do acordo de paz que está prestes a sair. Aliás, aparentemente saiu. Acordo de paz, não. Deixa eu trazer a notícia aqui para vocês. Não é uma proposta, né? Estado palestino, Jerusalém, Israel e 50 bilhões em investimentos. O Trump estava ao lado do Netanyahu. O que vocês viram sobre isso? Parece que o Hamas vai resistir a esse tipo de acordo, porque não concorda com os termos. Evidentemente, se você não negocia com os próprios palestinos um acordo, como é que eles vão aceitar, né? Quem quer começar a falar sobre isso? Posso falar que, assim... Eu acho que esqueceram de perguntar aos palestinos se eles concordaram. O grande talento do... Pode falar, Mia. Vai lá. Não, eu acho que eles esqueceram de consultar os palestinos, entendeu? Na hora de preparar esse... Consultaram alguns palestinos. Mas tem várias facções, vários segmentos. Na verdade, assim, esse acordo me parece mais uma maneira de emparedar parte da liderança palestina. Porque tem alguns aspectos interessantes mesmo aí, mas é muito aquém do que os caras querem. Então, sinceramente, eu acho que é mais uma forma de enfraquecer ou de dar algum prestígio para o Netanyahu, esse acordo ter sido lançado agora, etc. Ele está enfrentando um processo, está sendo processado por malversação, por corrupção, e teve uma enorme dificuldade para conseguir ficar no governo. Acho que isso é parte de uma jogada política, mas admito que é uma jogada política inteligente do Trump. É um negócio impressionante, porque esse cara é perigoso. O Trump é mais perigoso do que o Bolsonaro porque ele pensa. Como homem de negócios, filho da mãe que é, mas ele pensa. E eu acho que essa foi uma jogada com alguma inteligência diplomática embutida. Ele está acelerando as ações porque vem aí as eleições americanas e ele quer se destacar e tudo mais. Agora existe o risco também, inclusive é um tema que a gente pode também resvalar aqui, né? Se o Trump, muita gente me dizendo que ele realmente vai ser reconduzido à presidência dos Estados Unidos, vão ter de aguentar o Trump mais... É possível. Mais 4 anos. E, assim, o que mais me entristece é que o Trump sendo reconduzido, o Bolsonaro continua com respaldo. Fica forte aqui. Mas ele tem uma noção do espetáculo. Ele tem uma noção do espetáculo. Ele tem, ele sabe. Quando ele mata o cara e assume aquilo, e faz aquele auê todo. Depois, quando ele insinua, fala assim, parece que eu tenho notícias tristes sobre o avião, uma coisa muito difícil de ouvir, vai ser difícil aceitar o que aconteceu. Eles começaram a soltar essas notícias e tal. Ele tem noção de espetáculo. Deixou o Irã numa situação difícil, que estava por cima da carne seca, estava com a razão e ficou numa situação difícil. E agora a mesma coisa. Deixou o Netanyahu por cima da carne seca, um cara que estava numa situação dificílima, no momento, quase virando... Não me surpreende se foi indicado para o Nobel da Paz. O Trump falou isso. Eu estava pensando justamente nisso. Nobel da Paz. Ele falou isso, eu sou o cara do Nobel da Paz. Ele deve estar fazendo por onde ganhar o prêmio do Nobel da Paz. É para se olhar com muito cuidado isso aí, claro. Refresca só a minha memória. O Netanyahu não tinha perdido as últimas eleições? Não tinha um outro cara que era de centro-esquerda? O que aconteceu que o Netanyahu continua... O cara é de centro-direita, o outro. O outro é de centro-direita? Centro-direita. Mas era mais à esquerda do que o Netanyahu. A diferença mínima. Então, o Netanyahu ficou com a responsabilidade de compor o governo. Acabou com Olha só, o Netanyahu é primeiro-ministro interino. Quer dizer, ainda está em... Ainda não compôs. Ainda não compôs. Porque não tem maioria. Né? Entendi. Então, ele entra numa interinidade, mas ele continua sendo, enfim, a figura central. E isso pode ajudá-lo a afirmar essa interinidade, se esse acordo sai, por exemplo.
Perfeitamente. Miguel, você quer comentar isso, querido? Não, eu acho que o Trump, vocês falaram aí há pouco o Trump, eu acho que o Trump está construindo bem a reeleição dele, entendeu? Não tem a menor dúvida. Ele está dando sorte, está acontecendo tudo a favor dele, apesar do processo de impeachment. As pessoas esquecem esses fatos. Se o Senado não vai, o Senado está com... Vai ser muito difícil que esse processo enfraqueça. Não, o processo não vai acontecer nada. Ele está marcando gol, Mas a questão é se isso influencia a eleição ou não. Se o desgaste do processo influencia a eleição ou não. Essa que é a grande questão. Isso, mas ele tá encaminhando vários touchdowns para ficar dentro da linguagem futebolística americana, entendeu? Com esses fatos todos, e ele tem dado certo, e ele está tendo os inimigos, né, dentro de casa, entendeu? E está se dando bem. É isso que vai reconstruir a reeleição dele. Eu acho que isso também é uma lição para a gente, porque a gente ainda opera, a gente ainda lê o cenário político, em grande medida, com as ferramentas do passado. Mudou tudo. Então, quando o Bolsonaro sobe nas pesquisas, a gente fica pasmo. Mas como isso é possível? É possível. É possível porque eles estão operando num processo de comunicação que nos escapa ainda. E vem aí, queridos, aquela reflexão que é a esquerda entrar nas redes sociais para valer e não ficar mais naquela coisa idílica do artigo, tudo mais. Acrescentar um parágrafo aí para a gente já encaminhar para o final aqui. Queria acrescentar um parágrafo para a reflexão, é o seguinte. E olha, nem tudo o que o Trump está fazendo agora, ele assassina o cara, um assassinato. Mas aí ele vai propor um plano de paz, que perto do que acontece com os palestinos hoje em dia, é quase que um alívio, é uma espécie de alívio. Inclusive, a injeção de dinheiro é importantíssima. A Palestina é sufocada, não consegue receber dinheiro em lugar nenhum, não tem meios. Essa coisa, se você pensar no cotidiano do palestino, isso teria significado para eles. Então, não está de todo errado, ou pelo menos caminha na direção que eu acredito que seja correta. Então, temos que pensar o seguinte: por que essa pauta ficou aberta para o Trump? Porque muitas vezes a esquerda, isso no mundo como um todo, aqui no Brasil também, a gente tem sido só reativo. A gente não avança nos espaços deixados para a gente atuar. Isso é fazer política. Eu acho que o cara fez uma jogada política que a gente poderia ter feito. Eu digo assim, a esquerda americana poderia ter feito. Poderia ter feito uma proposta de paz em relação ao Oriente Médio. Assim como aqui no Brasil, a gente devia estar fazendo propostas alternativas para qualquer dessas bobagens que esses caras propõem. Não seria muito melhor do que só ridicularizá-los? Existe uma prepotência, né? Acho que a esquerda precisa recobrar realmente a humildade, fazer o que o PT fez historicamente, o Lula fez, perdeu a eleição, voltou, fez oposição, tentou aprender, né? Aliança e tal, o PSOL está aprendendo alguma coisa também agora. Então, acho que é isso, não pode se achar também o dono da verdade, embora a gente saiba de que lado da história estão cada um desses segmentos aí. Antes de passar a fazer aqui praticamente a parte final do programa, olha que interessante o comentário da Monique aqui, 2000, no nosso bate-papo, né? Nos Estados Unidos morrem todos os anos mais de 3 mil pessoas de gripe comum. No Brasil, não sei. Em uma população de 2 bilhões, 100 mortos não é para lá. Bom, aí pode até ser discutível, mas de toda maneira, quer dizer, o que está acontecendo no Brasil em termos de avacalhação dos protocolos de vacinação, de distribuição de remédios, de volta de doenças que são, sabe, do início do século XX, desde o golpe contra Dilma Rousseff, já com o Temer, isso acontecendo. E também eu não queria deixar de terminar o programa sem falar de Brumadinho, já que o Miguel falou que o Lúcio levou alguém de Brumadinho lá, acabou de completar um ano. As pessoas ainda não sabem como chamar aquilo, tragédia, catástrofe, mas é um crime, é o crime da Vale. E isso continua sendo coberto. E a Vale continua insistindo. Trovão aqui. Continua insistindo. Caramba! Nesse crime. Você viu? Ouviu o Trovão? Ouvi.
É a Vale que está de olho em mim ali. Você falou em Vale, trovejou. Trovejou. Parece coisa de filme, né? Mas eu fiquei assim, 272 mortos, o Papa Francisco deu o recado também com relação a isso. E aí, Miguel, o que você acha? Eu fiquei meio impressionado com o trovão. Desci de Petrópolis hoje, debaixo de uma chuva na estrada, daquelas assim, de fazer gosto, entendeu? Quase parei. E cheguei aqui no Rio de Janeiro, estava um sol danado, mas enfim. A questão de Brumadinho cai também naquela velha história de que tanto quiseram que privatizaram a Vale e a atitude da Vale foi absolutamente catastrófica em relação ao episódio. A cena da barreira indo é tão impressionante quanto o avião entrando na Torre Gêmeas. É uma coisa da não qualificação do ser humano para lidar com a própria vida, entendeu? Então, é um crime, não é uma tragédia, não é uma montanha que desabou porque houve um terremoto. Não é isso, foi uma barreira construída pelo homem. E nesse ano, Miguel, veio aquela chuva inacreditável, quer dizer, parece que é um... Não, nós vivemos uma sucessão de desastres criminosos no meio ambiente brasileiro. As queimadas foram queimadas nosas, provavelmente o óleo na Praia do Nordeste, que até hoje ninguém ficou sabendo a origem. É uma loucura, gente. A gente vive no sítio e não consegue se descobrir de onde vem um óleo. É louco isso, a queimada, as chuvas, a lama em Brumadinho. Nós estamos... Parece que isso não interessa a essa gente, entendeu? E eu queria só enfatizar que, mesmo sendo chargista, ele tem grandes ideias todos os dias, e é ótimo falar disso, mas eu estou um pouco cansado de bater na mesma tecla, entendeu? Dessa gente que não merece nem o nosso descaso, entendeu? Então, a gente começar a articular politicamente que não é função do chargista levantar bandeiras e propor programas, entendeu? A nossa missão é essa mesmo, é criticar quem faz merda, entendeu? Continuaremos aqui, mas está na hora, realmente, de surgir alguma coisa mais para que a gente possa, do resto do nosso dia, depois que a gente fez a nossa charge, culhambando e espinafrando quem está aí, entendeu? Então, eu faço votos para que isso realmente aconteça. Muito bom. Vai lá, Aroeira. Me impressiona, assim, são os departamentos jurídicos desse pessoal, porque são proteladores. Então, assim, bancos, companhias feitas a Vale, que depois de crimes ambientais monumentais, petroleiras, costumam fazer assim. E o departamento jurídico vai protelando, inviabilizando, tentando adiar e impedir um pagamento, entrando com uma ação e um agravante, sei lá mais o quê. Me impressiona, assim, o profissional que faz isso sabendo que o sujeito que teve a vida destruída lá em Brumadinho está 1 ano sem receber, não conseguiu ainda entrar, não sabe que categoria vai ficar. O Luciano Huck não falou da Vale, né, no programa. Né? Não tocou no assunto. Vale é uma tragédia. Então, a solidariedade das pessoas, o crowdfunding vai ajudar. Não, gente. Quem tem que pagar esse crime é o criminoso. E o departamento jurídico desses caras, eu incluo aí os departamentos jurídicos de bancos, empresas petroleiras, mineradoras, grandes negócios agrícolas que destroem também a vida de muitas pessoas, esses departamentos são particularmente criminosos. Se houver alguma justiça terrena, esse pessoal teria que ser processado a ver. Será que vão? Não sei se aquela história, eu disse assim, se houver uma justiça real terrena. Porque também, assim, esse papel que você se presta a fazer é um papel inverso da civilização. Devia haver, inclusive, uma legislação específica agravando o adiamento do pagamento de indenização. É uma ideia para se... Está aí, uma maneira de se lutar contra isso é levar isso para a Câmara, pode ser. Não, e aqui no Rio de Janeiro, como é que você continua pagando pela água? Como é que você continua pagando mensalmente o fornecimento de água se essa água não está própria para o consumo? Quer dizer, é um caso situações do Ministério Público. Do o Ministério país. Público tem que, de alguma maneira, entendeu? Para facilitar de pagar a água. Nós estamos pagando por uma... E não de vez em quando, algum juiz com mais juízo dá um basta nesse tipo de coisa.
Um juiz com juízo. Pode, acho que é juiz isso com que falta juízo, no Brasil. Mesmo. Diz, não pode mais fazer isso. Pronto. Miguel Aroeira, meus queridos, chegamos ao fim aqui do nosso Távola Quadrada. Público maravilhoso aqui, agradeço imensamente. Acho que isso faz parte, né? Um pouco daquela maldição e agora falhou comentado aqui, eventualmente. Quer dizer, o Brasil está pagando o preço, todos nós, enquanto sociedade, da gente não ter defendido a democracia do jeito que nós deveríamos ter defendido. Eu acho que no mundo. Isso mesmo. É uma espécie de maldição. Brumadinho, Mariana, todas essas catástrofes, crimes, essas coisas alucinadas aí do patronato brasileiro. Crimes catastróficos. Isso realmente nós buscamos, fizemos por querer encontrar isso no nosso horizonte. Lamentavelmente, o programa termina hoje com essa, digamos... mas a nota positiva é que, finalmente, no mundo e no Brasil, a esquerda começa a compreender um pouco o seu papel e está voltando, está deixando de ser reativa e passando a tentar propor. Isso é um avanço para a gente. É isso. Miguel, um beijo, querido. Obrigado. Beijo para todos. Aqui. Não assiste tanto a Globo News, não, hein? Acho que deu um chabu lá no Miguel. Miguel. Está ouvindo, não? Na parte técnica. Congelou a imagem dele. Talvez ele tenha até desligado. Não consigo mais. Para você e até... Está congelado. Voltou. Próxima. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo a todos.